Saúdo a igreja nesta noite, na paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. De pé comigo, abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo de número 12. Êxodo, capítulo 12, de versículo de número 3 até o versículo de número 7, nos diz assim: Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 dias deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho, perto de sua casa, conforme o número de almas, e conforme o comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras da verga da porta na casa em que o comerem. Versículo 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que tiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá praga de morte quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrarei por estatuto perpétuo. Versículo 24. Portanto, guardai isto por mandamento, para os vossos filhos para sempre. Acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dá, como tem dito, guardareis este culto. Acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é esse vosso? Então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Glória a Deus por isso. Amados, a nação de Israel, ela era escrava no Egito. Já havia aproximadamente 400 anos que os filhos de Israel estavam naquela terra. Uma terra onde eles passavam por uma grande aflição. O escravo, ele está numa condição em que ele não faz o que ele quer, mas ele faz o que o seu dono o obriga a fazer. Aleluia. Amém. Os israelitas trabalhavam da manhã à tarde, fazendo tijolos e colhendo palha, e sob trabalhos forçados, ao fim do dia cansados se deitavam, sabendo que no outro dia pela manhã, ao acordarem, teriam de novo que voltar para o seu mesmo trabalho. À noite, quando eles deitavam na cama, não havia sonhos, não havia projetos, não havia futuro. Havia uma certeza das aflições que eles sofreriam. Quando o casal engravidava e os hebreus eram muito férteis, o pai e a mãe com a criança ali no ventre não podiam sonhar dizendo: o meu filho vai fazer tal coisa, ele terá tal profissão. Não.
aquela criança que nascia naquela condição estava fadada a ser escrava. Todo escravo tem um desejo de liberdade, tem um desejo de um dia se libertar. E os hebreus tinham esse desejo de libertação. Por isso a Bíblia diz que haviam feitores. Feitores eram como capatazes que traziam chicotes. E quando alguém tentava se rebelar, quando alguém tentava sacudir o jugo, os feitores com os seus chicotes agravavam ali os hebreus, de modo a frustrar qualquer esperança de libertação. Aleluia! O escravo não faz as coisas que faz porque quer, mas porque uma força maior que ele o obriga a esta prática. Eles estavam no Egito já havia um longo tempo, e o rei daquela terra, o faraó, ele começou a ter medo de que o povo se libertasse pelo seu número. O povo começou a ser muito afligido e houve uma mortandade de crianças. O faraó mandou que todos os meninos fossem mortos, porque ele temia que aquela nação, ficando cada vez mais forte, se libertasse. Sabe, aquilo trouxe um grande clamor em Israel, e o povo começou a clamar grandemente. Quando aumenta a perseguição, quando aumenta a luta, quando a prova chega em nossa casa, aumenta o clamor. Quando aumenta a dificuldade, aumenta o clamor. Aleluia! E o clamor daquela nação que sofria e sonhava com liberdade chega aos ouvidos do Senhor. Aleluia! Essa é uma certeza que nós temos que ter, e uma segurança. Que o Senhor ouve as nossas orações, o nosso clamor. Havia então um menino ali que Deus separou para libertar o povo. O menino nasceu e houve uma intenção de matar todas as crianças, mas Deus protegeu ele, levando para o Egito, tirando da terra de Gósen e levando para o Egito. No tempo determinado levou esse menino para o deserto, e esse menino se tornaria depois do deserto o libertador da nação. E ele vai ao Egito de volta, agora como libertador, não mais como menino que teve que fugir de Gósen para não ser morto. E ele chega ali como porta-voz de Deus, e ele tem uma mensagem: vocês serão livres da escravidão e adorarão a Deus no deserto. E o povo gosta da proposta. O povo se alegra, porque eles esperavam isso. Porque Deus havia dito para José um dia que libertaria a nação. José, antes de morrer, ele chama os seus filhos e seus parentes e diz assim: é certo que eu vou morrer nessa terra. José disse: mas é certo que Deus um dia virá libertar esta grande nação e levar para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó. E neste dia, eu quero que vocês peguem o meu caixão e os meus ossos, coloquem ele, não sei, numa carruagem nas costas. Eu quero que os meus ossos saiam do Egito e vão com vocês para a terra que Deus prometeu. Esta é uma fé tão poderosa, é uma das maiores fés do Antigo Testamento, quando aquele patriarca diz: eu tenho certeza que Deus vai libertar vocês. Eu tenho certeza que Deus vai levar vocês para uma terra melhor. Eu tenho certeza que Deus vai levar esta nação para um lugar que Ele prometeu, e quando eu levar, eu já estarei morto há muito tempo, mas eu quero ir com vocês. Aleluia! É uma das primeiras vezes que o arrebatamento da igreja é pregado. José está pregando o arrebatamento, porque no arrebatamento os mortos serão tirados dos seus túmulos, dos seus sepulcros, e juntos com os vivos irão para o lugar que Deus prometeu.
Aleluia, há uma esperança que aqueles que descansam no Senhor, no dia da volta, não ficarão aqui, mas irão junto com os vivos a encontrar com o Senhor nos ares. Aleluia. E chegamos ao texto que eu leio, numa noite em que Moisés recebe do Senhor uma ordenança. E aqui eu preciso da sua atenção. Aleluia. Deus diz: a morte passará sobre toda aquela terra, sobre todos os primogênitos. A morte chegará naquele lugar. Aleluia. Mas vocês vão pegar um cordeiro sem defeito, guardar por um determinado tempo, e no tempo certo, nem antes nem depois, no dia determinado, vocês o matarão. E todo o sangue dele se vai esvair. E este sangue vocês passarão nas portas, nos umbrais. E toda a casa era feita de pedra, e só havia madeira nos umbrais da porta. E vocês marcarão esta madeira com o sangue do cordeiro. Aleluia. De um cordeiro sem defeito, sem mancha, sem mácula. Porque a morte passará sobre a terra do Egito. Mas na casa em que tiver o sangue, a morte vai vir e vai passar por cima. E Páscoa significa passar por cima. E eu fico muito contente quando o irmão leu a palavra introdutória, ele citou 3 vezes a Páscoa. Amados, eu quero que os amados entendam que a morte iria vir sobre aquela terra, indiscriminadamente. Mas onde havia obediência, onde havia o sangue nos umbrais, que os pais daquela família ungiram a porta para preservar os seus filhos, a morte viria e seria obrigado a passar por cima. Aleluia. Enquanto eu estudava esta palavra, eu via, o Senhor me mostrou em visão, a morte vindo para uma casa para ceifar uma vida. Aleluia, de um filho, de uma filha. E a morte vinha com o endereço certo para uma determinada casa, com o objetivo traçado de ceifar a vida, aleluia, de um filho daquela casa. Mas acontece que a morte chegou naquela casa, e ela viu o sangue nos umbrais daquela casa, que os pais, que os pais dessa jovem haviam espergido este sangue do cordeiro morto nos umbrais da porta, e a morte chega para entrar. Meu Deus. Mas ela é obrigada a passar por cima desta casa. A morte não teve autoridade para ceifar, porque havia o sangue do cordeiro marcando aquela casa. Aleluia. E a Páscoa é a passagem por cima. Quando a morte vem e passa por cima. Quando a morte vem para um casamento e alguém diz: acabou este casamento. Quando a morte vem para um lar, mas este casamento tem o sangue do cordeiro nos umbrais, a morte vem para este casamento, mas ela tem que passar por cima. Ela não terá poder sobre o teu casamento, porque existe o sangue do cordeiro nos umbrais. Aleluia. Moisés ensinou como proceder à Páscoa, e Moisés insistiu muito num item. Ele disse: vocês deverão lembrar disso para sempre. Deve ser um memorial eterno. Vocês devem ensinar aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos, porque neste dia Deus libertou os escravos do Egito. Libertação
Era uma noite onde Deus libertaria toda a nação de Israel. Seria a noite da morte do Cordeiro. Aleluia. E Moisés disse: vocês comerão assim, com os lombos cingidos. Mas o que é isso, lombo cingido? Comerão com os lombos cingidos, com sandália nos pés e com o cajado na mão. Os lombos cingidos significa que eles usavam uma túnica comprida até quase os pés devido ao calor do deserto. Mas quando o hebreu precisava correr, ele puxava aquele longo vestido até em cima, passava por dentro do cinto e ele ficava como se fosse de bermuda, para que ele pudesse correr a largas passadas. Isso é cingir os lombos. Um dia Deus disse para o profeta: cinge os teus lombos e vai. Estava dizendo: te arremanga, porque tu vai ter que correr. Aleluia. O costume, quando nós chegamos em casa, depois do trabalho, nós tiramos os sapatos e deixamos no canto da casa. Mas Moisés disse: vocês vão comer nesta noite com a sandália nos pés. E não era costume comer assim. Aleluia. O cajado era um instrumento para andar pelo deserto, para se escorar pelos caminhos escorregadios e difíceis. Mas quando entrava em casa, o cajado ficava atrás da porta. Mas Moisés disse: nessa noite, vocês vão estar de sandália, arremangado, numa mão comendo o cordeiro e na outra segurando o cajado. Porque a qualquer momento vocês vão ouvir um grito, dizendo: saiam desta terra. Aleluia. A qualquer momento eles iam ouvir um grito, dizendo: deixam tudo e saiam desta terra agora. E eles estavam preparados para deixar tudo para trás. Aleluia. Quase meia-noite, a minha Bíblia fala. Aleluia. Ouviu-se um grande clamor. Aí veio o noivo, sai ao encontro deles. Como nós estamos vivendo? Como nós estamos vivendo? Estamos vivendo preparados para a qualquer momento ouvir a voz, aquela que nós aguardamos nos dizer: deixem tudo para trás e venham para a terra que o Senhor tem prometido para mim e para você. E Moisés insiste: é memória, vocês nunca mais vão esquecer dessa festa, nunca mais devem esquecer desta noite de libertação do Egito, que se chama Páscoa, passagem da morte por cima, morte do Cordeiro, noite de libertação. E os hebreus muito obedientes ensinam aos seus filhos. Nasce uma criança, eles estão comendo a Páscoa e a criança pergunta: pai, o que é isso que nós comemos esse pão e tomamos este vinho esta noite? O que isso significa? Ervas amargas e pães asmos? E o pai pega a criança, coloca no colo e diz assim: um dia nós éramos escravos no Egito, mas Deus com a sua poderosa mão veio e libertou a nação em uma noite. Na noite em que matamos o Cordeiro, toda a nação foi livre. E Deus disse: nós deveremos comemorar essa Páscoa para sempre. Eles são tão fiéis que Jesus aparece muito tempo depois. Aleluia. E os hebreus ainda guardavam a festa da Páscoa. E ainda era da mesma maneira. Toda a congregação se reunia em Jerusalém. Por isso Jerusalém estava lotada. O Cordeiro, aleluia, ele um dia foi menino. Ele foi levado ao Egito para ser protegido, porque quando ele veio à terra, houve uma matança de meninos, porque o rei daquele tempo temia que houvesse um libertador entre as crianças, e o menino tem que ser protegido no Egito. Mas depois o menino volta e vai para o deserto, e do deserto ele volta libertador da nação de Israel. Aleluia. Quando ele volta, João Batista diz: eis aí o Cordeiro
de Deus, que tira o pecado do mundo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Moisés ensinou que o cordeiro viria, mas teria que ser aguardado determinado tempo para o matá-lo, e que ele seria guardado até o dia de morrer. O dia escolhido para o cordeiro morrer seria a Páscoa. Tentaram matar o cordeiro antes da Páscoa, mas não conseguiram. Quando o cordeiro disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres, anunciar a libertação aos cativos, abrir a vista aos cegos, anunciar o ano aceitável do Senhor e o dia da ira do nosso Deus. Tentaram matar o cordeiro nesse dia, mas não conseguiram. O cordeiro tinha dia determinado para morrer. Tentaram matar o cordeiro quando ele disse: eu o sou. Eu sou o grande eu sou. Mas não conseguiram. O cordeiro tinha um dia determinado específico para morrer. Aleluia. E na Páscoa então, Jesus reúne os 12 para comemorar a Páscoa. O grande memorial da nação de Israel, o grande dia, a maior festa, a maior comemoração. Eles comemoravam o dia da sua libertação. Eles comemoravam o dia da sua libertação. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus pega o pão naquela noite, ele levanta o pão diante de seus discípulos, e os discípulos imediatamente, em memória, são remetidos ao passado. Era uma noite memorial, tudo era figura, tudo lançava para o Êxodo, tudo lançava para Moisés. Quando Jesus ergue o pão diante deles e o parte, eles são remetidos ao passado, no dia da sua libertação. Mas Jesus é remetido ao futuro. Há poucas horas, o pão vivo que desceu do céu seria rasgado pelo chicote. Aleluia. O pão vivo que desceu do céu seria rasgado pelos pregos. Todos que estavam naquele cenáculo foram remetidos ao passado, mas Jesus foi remetido ao futuro. Como é que se faz para lembrar de uma coisa que ainda não aconteceu? O apóstolo Paulo disse assim: o que eu aprendi do Senhor. Moisés aprendeu do Senhor, mas eu também recebi do Senhor. Moisés recebeu a ordenança da Páscoa do Senhor, mas eu também recebi do Senhor. Moisés ensinou a nação, e eu também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, ele partiu e disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória, não mais da Páscoa, não mais memória da passagem, não mais libertação, não mais memória do Egito. Fazei isso em uma festa memorial a mim. A Santa Ceia é uma festa memorial à obra que Cristo fez na cruz. Aleluia. No dia da minha libertação, eu preciso me lembrar em memória, celebrar. Aleluia. Quando Jesus pega o cálice, ele ergue, todos veem vinho. Mas Jesus não vê vinho, Jesus vê sangue. Todos os cenáculos são remetidos ao sangue do Cordeiro Pascal e ao sangue nos umbrais da porta. Todos são remetidos ao passado. Mas Jesus, ao erguer o cálice, ele é remetido ao futuro. Ele está vendo a sua iminente morte, o seu iminente sangue. Ele está vendo a minha e a tua libertação. Aleluia. Ele está vendo nós aqui nesta noite. Aleluia, celebrando a nossa libertação. Aleluia. Todos os discípulos ali olhando, e Jesus diz: façam isso em memória de mim. Era uma festa memorial. Aleluia. Mas Jesus naquela noite estava explicando aos seus discípulos que a partir daquela noite, todas as vezes que comeres o pão e beberes o cálice,
vocês anunciariam não mais a morte do Cordeiro de Moisés, mas anunciariam a grande obra do Senhor. Aleluia. E nós nesta noite estamos aqui em uma noite de memória do dia em que a morte tinha endereço certo, a minha casa e a minha vida. A morte tinha endereço certo na minha vida. Mas um dia eu cheguei numa igreja e eu soube do Cordeiro e do sangue e da cruz. E eu disse, eu quero isso na minha casa. Eu quero este sangue na minha porta. Eu quero este sangue no meu lar, nos meus umbrais. Porque este sangue vai impedir a morte. E a morte que tinha endereço certo na minha vida, agora ela tem que passar por cima. Meu Deus. E Jesus está falando com os seus discípulos. E ele diz assim, aleluia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Preste atenção. Os que o ouviam disseram assim, nós somos filhos de Abraão e nunca fomos escravos. Eu sou filho de crente, eu vou na assembleia. Nós somos filhos de Abraão, nós somos salvos, nunca fomos escravos. Aí Jesus diz assim, aleluia, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. E quando Jesus fala verdadeiramente livre, Ele está dizendo livre de verdade. Não é uma sensação de liberdade. Livre de verdade. Glória a Deus. Livre. Aleluia. E Jesus diz assim, o que comete pecado é escravo do pecado. Olha que interessante. Eu achei a minha vida toda que eu cometia o meu pecado porque era livre. Eu achei que eu era livre para fazer o que eu bem quisesse. Mas quando eu li a Bíblia eu descobri que eu era escravo das coisas que eu fazia. E que eu queria não fazê-las, eu queria não praticar, mas eu não conseguia. Algo mais forte que eu me fazia praticar coisas que eu sei que não eram certo e que eu não queria fazer. Por quê? O chicote do meu feitor. Porque eu não era livre. Eu não estou falando em sensação de liberdade. Jesus disse verdadeiramente livres. Livres não para fazer, livres para não fazer muitas coisas que eu não conseguia deixar de fazer. Aleluia. Jesus disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Isso me interessa. Liberdade me interessa. Deixar de fazer o que eu não quero por causa dos meus feitores. Essa proposta é boa. Pois hoje à noite nós estamos aqui e nós temos o sangue do Cordeiro. Nós estamos aqui para comemorar uma libertação. E pelo que sei, nós somos casa de Deus. Nós somos a morada e o templo do Espírito Santo. Você é uma casa. Você é uma morada. Aleluia. A morte quer entrar. Aleluia. Mas nós precisamos que a morte passe por si. Nós não queremos que a morte entre. Por isso nós vamos hoje colocar o sangue na entrada desta casa. Xará, lavar, canta. Aleluia, porque se nesta noite o sangue do Cordeiro estiver nos umbrais desta casa, a morte não vai entrar. Aleluia. Jesus disse, os que ouvem a minha voz e a minha palavra, eles passam da morte para a vida. Ele disse, morte, aonde está a tua vitória? Não sobrou nenhuma vitória para a morte,
quando Jesus disse: está consumado. Nesta noite há uma grande proposta. É uma festa memorial. Nós comemoramos o dia da nossa libertação. Nós estávamos destinados à morte, mas o sangue do Cordeiro está nas nossas vidas. O sangue do Cordeiro vai hoje proteger esta casa. Muitas casas dos egípcios aí fora a morte entra. Muitas casas dos egípcios nesta noite a morte está entrando. Aleluia, mas na minha e na tua vida a morte tem que passar por cima. Esta é a Páscoa do Senhor. É isso que estamos fazendo aqui nesta noite, comemorando e celebrando esta grande libertação, esta grande festa. Jesus disse: façam isso sempre, para que vocês se lembrem que um dia eram escravos e que um dia estavam fadados à morte, mas que vocês foram libertos da escravidão, aleluia, daquele que vos oprimia. Quantas vezes o escravo à noite ele pensa: amanhã eu não queria fazer de novo isso, mas no dia seguinte ele se acha fazendo tudo o que ele não queria. Nesta noite a libertação no sangue, a libertação no sangue do Cordeiro, a libertação no sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas eu sou filho de Abraão. A libertação para ti também. A libertação para todos, para os gentios e para os filhos de Abraão nesta noite. Aleluia. Que nesta noite eu tenho certeza que este sangue estará inundando a tua vida, estará expulsando a morte e vai ter que mudar de itinerário. Quando chegar na tua rua e ela olhar para a tua porta, ela vai ter que mudar de direção, porque existe sim o sangue do Cordeiro nos umbrais da tua casa, em nome de Jesus.